Olha, sempre que a gente vai procurar um acerto no banco, é uma dor de cabeça danada, né? Por isso, hoje a gente traz para você quais são os seus direitos na hora de negociar com o gerente ou com a instituição financeira. A Ju de Paula está com um advogado especialista no assunto e mostra pra gente. Não é isso, Ju? Isso mesmo! E a gente vai falar sobre exatamente essas dívidas, essas negociações e renegociações que tanta gente quer fazer e fica naquela, mas será que eu tenho algum direito mesmo ali querendo negociar algo? Tem sim, é por isso que a gente convidou o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, ele que é especialista, é advogado e também especialista em processo civil, e sobre esses cuidados e esses direitos que as pessoas que querem aí acertar as contas devem ter, a gente vai conversar a partir de agora. Doutor, muito bom dia, obrigada por sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Obrigado, querida. É sempre um prazer estar com você aqui. Bom, e lembrando, pessoal de casa, doutor, que eles podem participar e mandar as perguntas para o nosso WhatsApp, é o 988-198000. Participa com a gente, tira sua dúvida, aproveita a presença do doutor Giovanni aqui com a gente, tá bom? Doutor, são tantos os casos que a gente tem essa questão de negociação, de renegociação, mas eu vou começar falando essa questão do crédito pessoal, crédito bancário. Muita gente desesperada, perdeu o emprego, a gente está ainda passando por uma situação muito complicada, as pessoas perdem emprego, aí ficam com dívidas e aí acabam pegando empréstimo para tentar resolver aquele problema e vira uma bola de neve e não consegue pagar. Como fazer para negociar isso? Que direito que as pessoas têm nesse caso? Olha, você sabe que é uma situação interessante que você colocou, a questão do desemprego, por exemplo. Na questão do crédito imobiliário, e também no crédito, qualquer tipo de crédito, na verdade, seja ele pessoal, imobiliário ou de veículo, existe uma previsibilidade, inclusive, dessas situações, de você fazer o pagamento de um seguro, um chamado seguro-desemprego, você inclui isso no valor do financiamento e, nos casos específicos de você perder o emprego, algumas parcelas, ou pelo menos aquelas durante o período que você estiver desempregado, elas são quitadas e pagas pelo seguro. Você acaba até evitando uma situação diferenciada, né? Mas o fato que realmente todo mundo quer saber especificamente é o que fazer quando você já está com o problema, você já não consegue mais pagar, você já não consegue resolver. A ideia seria você sempre, quando está com um contrato, que existe uma cláusula abusiva, na qual estão sendo cobrados juros exorbitantes, os juros fora de mercado da prática, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, ou seja, a legislação, prevê a possibilidade de você propor na Justiça uma ação para pedir a revisão desses valores. Certo. A gente tem aqui a pergunta da Luzia de Sumaré. Ela fala o seguinte, em relação ao financiamento de veículos, ela financiou, era a única forma que ela tinha de comprar o veículo dela, financiou, mas identificou essa questão dos juros abusivos. E ela quer saber o que ela pode fazer para tentar reaver isso, ou para tentar pagar algo mais justo, ou até ter acesso a esse valor que ela já quitou. Há também uma possibilidade em se fazer isso? Qual que é o direito do consumidor nesse sentido, nesse caso? É a mesma questão, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, como nós falávamos, ele prevê a revisão dos contratos na qual exista uma cláusula abusiva ou na qual aquela prática ou aquela cláusula tornou-se incompatível com o momento atual da população. Ou seja, se, por exemplo, você tem um juros de 10% que você tenha contratado e, a partir de agora, a sua inflação passou a ser negativa. Essa incompatibilidade entre os juros que você paga com a situação atual do próprio país, a situação financeira e econômica do país, ela é incompatível e você pode pedir a revisão. Certo. E a gente fala agora, falamos do carro, que é o sonho de muita gente, mas a casa própria também, comprar um imóvel. Muita gente embarca nesse sonho e acaba virando um pesadelo. Inclusive, a dúvida do Otoniel, lá de Sumaré, também. Ele fala o seguinte, que acabou atrasando ali algumas parcelas da casa. Ele fala assim, é possível renegociar ou fazer portabilidade do crédito imobiliário? Ele pode, como que ele trabalha para tentar também negociar da melhor maneira possível esse débito? Quando você vai fazer um contrato desse, é sempre muito importante que você procure um advogado para que acompanhe esses contratos para você. Tá? Esse profissional está extremamente qualificado e são nessas horas que a gente precisa de um advogado. A gente acha que dá jeito, né? Exatamente. Só que não é assim. Então, você procurando um advogado, pelo menos ele vai te instruir de que forma você deve proceder para evitar o problema lá na frente, né? É uma profilaxia, na verdade, é uma forma que você evite a doença. Então, você já evita determinados alimentos para você não ter uma doença posterior. Certo. Procurando advogado antes de fazer o contrato é onde você especificamente vai evitar o problema. Você consultando um advogado, o que ele vai te dizer é exatamente o que eu vou tentar passar para vocês agora, passar para o público.
qual é a melhor forma de se contratar para evitar os problemas. Por exemplo, quando você contrata um crédito imobiliário, via de regra, leva-se em consideração a renda familiar, né? Ou seja, a renda do marido e da mulher. Somada a esses valores, ou de eventual outra pessoa que também, né, já está no mercado produtivo e pode também compor essa renda. E ele se estabelece uma prestação de acordo com aqueles valores. Amanhã ou depois, um ou os dois podem estar demitidos, eles podem estar sem emprego, que é aquela situação que você falou. E aí vem o desespero. Então, numa primeira composição, né, você observa que há necessidade de você prever um seguro-desemprego naquele contrato, quando você vai contratar. Ou seja, nessa situação de desemprego, eu tenho direito, então, ao seguro-desemprego, você vai diluir esse seguro-desemprego nas suas parcelas, o valor vai ficar bem pequenininho, mas você evita o problema que é inevitável para quem não tem estabilidade no emprego. A segunda colocação é, se você não tem essa previsibilidade, é que você pode, sim, junto à justiça, num acontecimento desse, um desemprego por um longo tempo, ou mesmo, às vezes, a morte de um cônjuge, qualquer outra coisa que venha reduzir a sua renda familiar. Que você seja obrigado, né? Que você seja obrigado ou a deixar de pagar, ou pelo menos readequar o seu contrato, é possível, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor, que você peça a revisão desse contrato que teve por base a tomada da sua renda familiar. Que bom que é possível, né, doutor? É possível, sim. E a gente conversava também antes aqui da nossa entrevista a respeito do cartão, que acaba sendo também um grande transtorno na vida de muita gente que, de repente, atrasou alguma parcela. E aí isso acaba vindo juros em cima de juros e transforma uma dívida, sei lá, de 5 mil numa dívida de 40 mil. Se é que eu tenho algum direito, nesse caso, as pessoas, os consumidores, o que a gente pode fazer? Eu sou obrigada a pagar esses 30 mil? Eu tenho como reduzir esses juros? O que a gente pode fazer, doutor? Essa composição de juros na cobrança, o grande problema é que todas as instituições, por incrível que pareça, por mais que eles sempre saem perdedores nas ações da justiça, eles continuam aplicando o chamado juros sobre juros, a comissão de permanência, juros sobre a comissão de permanência, o que se torna uma bola de neve. É muito difícil você revisar os juros de cartões da justiça, os juros. Por quê? Ele está previsto em contrato e a gente assume esse risco de ter que pagar aqueles juros se você deixar de pagar. Mas essa composição de juros sobre juros, sim, ela deve ser revista e a justiça vai rever isso para você através de um perito da justiça, um próprio cálculo, demonstrando que a aplicação de juros sobre comissão de permanência não é possível. Então, você tem que diferenciar os valores de principal, valor de face e diferenciar do valor de juros. Esses valores somados vão dar um total devido, mas não somar um ao outro, aplicar os juros novamente, nesses casos. O consumidor, então, ele tem esse direito de tentar essa negociação com o banco, por exemplo. Uma dívida que era R$500 se transformou em uma dívida de 5 mil. Se eu chegar lá e falar, olha, mas na época em que eu comecei a dever, era R$500. Se eu vier aqui com, sei lá, R$600 ou os próprios 500... O banco ele tem essa obrigação comigo ou não? É mesmo uma conversa? A outra parte tem que aceitar aquilo por conta de todos esses juros em cima da minha dívida? Normalmente eles não são obrigados é uma de maneira alguma. Mão dupla. Você tem necessidade de entrar com uma ação para que seja declarado esse direito. O que a prática demonstra é que, uma vez lançado isso pelas instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, em perdas a cada ano, eles passam ou cederem, securitizar, vender esse crédito a terceiros. Eles querem receber por valores também, bem né? mínimos, por valores bem pequenos. E você, com o novo credor, que é o terceiro, você consegue uma negociação muito boa e, às vezes, não paga nem mesmo o valor que era devido. Mas isso em outras razões, especulações financeiras, etc. Mas obrigação, não. Tá certo, doutor. Comecei com o doutor Giovanni Ítalo de Oliveira, que tirou aí as nossas dúvidas em relação a essas negociações, a estar devendo, você não sabe o que fazer. Então, aqui já tem as orientações. Sempre lembrando que é importantíssimo procurar um profissional para nos orientar, né, doutor? Sempre. E como eu já disse, ratifico. Você procurando a OAB, se você não tiver condições, ela vai indicar um profissional com certeza capacitado para poder te atender. Não vá atrás dessas instituições que oferecem serviços a vocês. Recado dado, então, a dica aí para fechar. Muito obrigada mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Obrigado, querida. Bom dia. E a gente volta com você aí no estúdio. É isso aí, Ju. Obrigado, Ju. Obrigado, doutor Giovanni. Todo mundo agora está por dentro dos nossos direitos na hora de negociar com o banco, né?